Para agora a experiência de número 4, nós montamos o circuito, que na verdade é o mesmo circuito do capacitor, mas alterando, no lugar do capacitor, a gente coloca o indutor, porque a gente quer agora comparar, na verdade, analisar como que funciona, como que funciona a resposta desse circuito para uma entrada de onda quadrada, especificamente qual é o comportamento dele quanto à variação na frequência. Nós temos então aqui uma onda de 1000 Hz, ou 1 kHz, que é a onda em verde, e em roxo a gente tem a tensão no indutor, e a tensão no resistor é que está em laranja. É notável que nos momentos de transição, no transitório, há um pico de tensão na, na tensão do capacitor, do indutor. Isso ocorre porque a tensão do indutor é a derivada da corrente em relação ao tempo. Como há uma grande variação aqui nessa tensão e, portanto, da corrente no resistor, nós temos uma grande variação na tensão, então, do indutor, que é observável nesse ponto. Mas depois, com o tempo, é estabilizado, né, a tensão aqui e a tensão aqui, e então tem-se uma derivada nula, o que faz com que a tensão no indutor ela se estagne aqui, até que novamente haja essa grande variação. E isso se repete. Para o segundo caso, é mantido o mesmo circuito, mas agora a gente pega uma tensão de entrada com uma frequência maior. Não é uma onda quadrada, que é a onda em verde, e a gente coloca agora uma frequência 10 vezes maior, uma frequência de 10 kHz. O que é observado aqui é que esses pontos de pico, eles perduram mais pelo sinal. O sinal praticamente agora é completo de pontos de pico, assim, boa parte dele é esses pontos. Que a gente pode observar aqui, ó, tem o pico, depois tem o pico aqui embaixo, o pico em cima, e isso porque a tensão agora ela está variando muito mais. A corrente também, a corrente no caso, já que a gente aumentou a frequência. E isso resulta numa maior impedância, numa maior reatância, já que agora, no caso, a reatância é diretamente proporcional para o indutor. Aí, nesse caso, a gente pode observar, então, esses picos, devido à grande variação aqui na corrente, e quando ela começa a se estagnar aqui, tem essa pequena estagnação aqui, até que novamente ela cai, e daí aqui a derivada, enfim, o sinal se repete. E isso é o que a gente esperava na teoria, já que nós temos que a tensão no indutor é a derivada da corrente pelo tempo. E no caso aqui, a variação é grande devido à alta frequência. Fazemos agora uma análise no mesmo circuito com o indutor, onde a gente coloca aqui uma fonte de tensão de uma onda senoidal, em vez de uma onda retangular, como nós tínhamos antes. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer analisar o circuito quanto à defasagem entre a corrente e a tensão, para verificar uma característica típica do indutor. Inicialmente, nós temos isso daqui, só ajustar o tempo aqui para ficar melhor de ver, onde para 1000 Hz, ou seja, 1 kHz, praticamente a tensão em verde está em fase com a corrente em laranja. Em laranja nós temos a tensão no resistor, que é análoga à corrente. Se a gente colocar aqui, então, o espectro, quer dizer, o fasorial, o diagrama fasorial, a gente percebe que eles estão praticamente coincidentes, né? Os dois fasores. Ou seja, há uma defasagem
irrisória. Isso ocorre porque a tensão aqui ela está com uma frequência relativamente baixa para o nosso indutor. Então, a frequência que a gente vai ter que aumentar para perceber a defasagem típica causada pelo indutor. Vamos acrescentar então um zero aqui e vamos ter então 10 kHz. E assim nós temos este circuito aqui. Enter. Então, esse gráfico aqui Ai, caramba. Vamos ajustar isso aqui. Olha aqui, ó, agora a gente consegue perceber essa defasagem. E se a gente olhar o diagrama fasorial, tem quase 30 graus de defasagem. Isso ocorre porque o indutor, diferentemente do capacitor, quanto maior a frequência, maior a defasagem. E daí nós temos essa defasagem aí apresentada. Aqui nós montamos o circuito RLC e a gente avalia o seu comportamento. É um circuito que tem uma resistência, que é o potenciômetro, em série com o capacitor, em série com o indutor. E a gente avalia o comportamento dele quanto ao amortecimento crítico. É calculada a frequência de amortecimento crítico, que vem da equação ω0 é igual a 1 sobre raiz de LC. Isso implica que a frequência é 1 sobre 2π, raiz de LC. Se a gente substitui os valores, a gente descobre que a frequência é de 16 kHz, essa frequência de amortecimento crítico. E, além disso, a gente também consegue calcular a resistência para que haja esse amortecimento crítico, que é 2 αL, e no caso vai dar 200 ohms. A gente então analisa aqui o circuito, a forma de onda formada, e é essa que está mostrando aqui. Aqui nós vamos explicar melhor a obtenção de dois parâmetros que já foram falados anteriormente, mas aqui eu vou explicar as contas, como que eu encontrei esses valores. Os dois valores que a gente quer é a frequência de ressonância, que está mostrado aqui, e aqui embaixo o valor da resistência, o valor crítico da resistência R. Inicialmente, então, aqui para a gente descobrir o valor da frequência de ressonância, a gente utiliza essa fórmula que é muito recorrente em circuitos, que é ω0 igual a 1 sobre raiz de LC. A gente então sabe que ômega é 2π vezes a frequência, então seria 2π vezes F0, isso é igual a 1 sobre raiz de LC. Passa o 2π dividindo, a gente descobre que o F0 é 1 sobre 2π raiz de LC. A gente quer descobrir o valor numérico disso, então a gente substitui o L é igual a 1 mH e o C é igual a 0,1 microfarad. A gente substituindo esses valores, a gente descobre que vai dar 15,9 kHz, dá aproximadamente 16 kHz. Essa é a frequência de ressonância. Aí, a outra coisa que a gente quer descobrir é o valor crítico da resistência. Então, a alfa é igual a ω0 vezes 2π vezes F0. Isso é 10 elevado a 5 radianos por segundo. Então, a gente vai passar aqui para essa fórmula aqui, alfa é igual a raiz sobre 2L, isso nós já é sabido. Passa multiplicando, o R é 2 alfa L. Só que o alfa é igual a ω0, que é 10 elevado a 5 radianos por segundo. E o L é 1 microfarad, então é 10 elevado a menos 3. Passamos multiplicando os dois, 10 elevado a 5, 10 elevado a menos 3, vezes 2, dá 200 ohms. Esse é o valor da resistência, o valor crítico da resistência, que foi calculado, que foi mostrado antes, mas aqui está a explicação da conta.